E aí, turma? Bom ou não? Aqui é o Edson Liberato. Estamos começando mais um episódio de podcast do Chão à Gestão, o podcast que ajudar você a trabalhar no ramo fabril, a sair do chão de fábrica e a crescer na carreira. E conosco hoje, como sempre, nosso co-host favorito, José Henrique. E aí, Zé, tudo bem? E aí, turma, tudo bem com vocês? Show de bola. Hoje estamos nesse cenário aqui bem legal, faz parte aqui do nosso estúdio. Um cenário que nós usamos aqui de vez em quando, bem diferente que vocês estão habituados de ver nas nossas conversas, né, Zé? É, Para falar de um assunto bem legal, tá? Hoje vai ser um assunto assim, bem rápido, objetivo e direto ao ponto. Que vai ser realmente uma live, né? Direto ao ponto. Onde nós vamos falar claramente, sem rodeios, sem atalhos, sem nada, como sair do chão de fábrica e crescer na carreira de maneira rápida. Claro que por conta do tempo que nós temos aqui, a gente não vai entrar em detalhe por detalhe, por detalhe, por detalhe de cada etapa, não. Mas vamos passar para você o passo a passo, as etapas de forma assim, bem direta e rápida, para que você que esteja nos ouvindo se identifique aonde esteja e saiba qual o próximo passo que você tem que dar para poder sair do outro lado. Zé, me fala uma coisa. Acho que se a gente tivesse lá atrás, né, voltado no tempo aí, e estivéssemos passando por aquele momento tão difícil nosso, como que eu vou sair desse chão de fábrica e assumir um cargo de gestão, e tivesse um conteúdo que a gente vai trazer aqui hoje para vocês aqui, acho que seria um pouco mais fácil, né? não, com certeza. Se tivesse uma linguagem mais direta, né? Igual, direto ao ponto, falar realmente o que a gente precisa ouvir e cortar anos nosso Perfeito. caminho. Perfeito. Antes de começar aqui, de ir propriamente dito para o assunto, só um alinhamento de expectativas. Nós gravamos conteúdo aqui há mais de 2 anos para vocês, quase que semanalmente, tem episódio pra caramba aí para vocês assistirem e reassistirem. Então, tudo que nós vamos falar aqui tem de forma detalhada em todos esses nossos conteúdos que nós gravamos nos últimos anos. Hoje vai ser algo mais direto, mais objetivo, importante para você que está nos ouvindo a sair do outro lado. E o primeiro passo, né, Zé, já começando aqui agora no assunto, é entenda qual é o seu cenário hoje. Como assim, Edson? Existem dois caminhos. Ou você crescer na empresa onde você está hoje, ou você crescer numa empresa diferente da que você está hoje. O primeiro cenário é entenda onde você está e veja qual dos dois caminhos vai ser melhor para você. Aí entrando aqui no nosso assunto aqui, né, Zé? Eu tomei um caminho e você tomou outro, né? Exato. O Zé cresceu na empresa onde que ele estava e continua lá até hoje, e eu cresci numa empresa diferente. E por que foi assim os nossos caminhos? Foram um acaso, o acúmulo de acaso, acúmulo de acontecimento levou eu para um caminho e o Zé para o outro. Mas hoje, olhando para trás, nós conseguimos identificar quais foram esses acúmulos de acaso, quais foram as coisas que aconteceram, o que nos fizeram tomar essa decisão e que hoje a gente consegue ensinar para você da maneira um pouco mais direta. Zé, me fala um pouco de você. O que foi assim o ponto-chave para você falar assim, cara, eu quero crescer na empresa aonde eu tô, eu quero seguir o cargo de gestão aqui dentro. Qual que foi o principal motivador que te fez continuar lá? Você se recorda? Eu acho que, primeiramente, vem a questão da maturidade. Eu entrei num período que eu estava bastante jovem, né? Eu tinha 20 anos quando eu entrei na empresa e eu era muito imaturo também. Talvez não tinha tanta necessidade, né, de buscar. 20 anos você não tinha não, pô. Tinha, quando eu entrei lá, eu tinha 20 anos, 20, 21. Não, mano. Devia ter, eu entrei lá, deixa eu ver, vamos Você fazer as você tem contas. 36 hoje. 76. Você tem 12 anos lá. Entrei em 2010. Entrei lá há 16 anos. 36 menos 16. Foi novembro de 2010. Eu entrei lá em empreiteiras. Tinha umas Ah, empreiteiras. tá. Então você tem 12 anos lá como empresa É atual. porque assim, quando eu entrei lá, a empresa que eu estou hoje, ela não era dona de todos os funcionários da empresa, ela Ah, terceirizava tudo. perfeito. Mas aí teve uma lei que ela foi determinada a agregar todos para dentro dela, mas foi em 2012. Aí em 2012 a gente fez parte do grupo geral da empresa. Mas eu entrei lá em 2010. Caramba, 16 anos então? 16 anos. Caramba, As contas é isso mesmo, né? é isso mesmo. É 16 anos, bastante 15 tempo. anos, foi 2010 para 2025? Foi em novembro, então esse ano vai fazer 16 anos. Então, essa mentalidade minha era uma bem diferente. Mas aí, com o tempo, tipo assim, foi o quê? 2017 que eu peguei o primeiro cargo de liderança. Fiquei 5 anos lá para pegar o primeiro cargo de liderança, Como funcionário próprio. como funcionário. Eu entrei lá, eu era eletricista, tive algumas classificações na área de elétrica, né? Eletricista plênio,
As classificações foram tendo, mas eu não me via como um cargo de liderança. Mas depois de um tempo eu comecei, é sempre assim, né, eu comecei a comparar, falei: "Pô, cara, o líder que tem aqui, ele faz as atividades de uma forma bem mais difícil do que talvez eu faria". Aí nesse se comparar com quem estava na liderança no momento, aí eu comecei a meio que projetar isso na minha mente, falei: "Pô, mas se eu fosse líder, como que eu faria? Será que eu faria melhor?". E aí eu comecei a meio que brincar um pouco disso e comecei a ver que fazia muito sentido. Falei: "Não, realmente, cara, faz sentido. Por que não buscar, entender um pouco melhor dessa parte?". E o que te fez não buscar esse cargo de gestão em outro local? Permanecer onde que você estava e estar crescendo lá dentro. Você recorda bem? Pelo fato de eu, nessa linha, de achar que eu poderia fazer algo melhor lá, eu comecei a tentar buscar mais isso lá. Só que o que eu tinha contra? Tem os pós e contras, né? Qual que era o contra? Eu, antes de ter esse gatilho de tentar ser líder, eu era um camarada que dormia lá no chão, não me preocupava com nada em questão de postura. Então, ninguém via em mim um cargo de liderança em mim. Então, para mim fazer isso acontecer, eu tinha que quebrar um pouco isso, que era a parte mais difícil. Então, assim, e para chegar mesmo nesse nível, nossa, bem mais complicado, né? Não, perfeito. E, cara, comigo não foi tão diferente, tá? Apesar da gente ter tomado caminhos totalmente distintos, eu também queria crescer e virar gestor na empresa que eu estava até aquele momento. Eu era técnico há 6 anos na empresa do ramo ali alimentício, né? Como técnico. Como você também, entrei lá como terceirizado, depois eu fui promovido a eletricista, depois eu virei especialista, aí a gente teve ali alguns reconhecimentos financeiros. Então, não foi que a gente ficou 6 anos estagnado, a gente foi sendo reconhecido, mas dentro ali do limite técnico, né? E depois a gente formou na faculdade, poxa, agora eu já consigo assumir um cargo de gestão aqui dentro. Era obrigatório, então agora eu já consigo entrar por esse caminho. Eu queria crescer lá dentro, eu tentei de todas as maneiras possíveis, mas como você, eu também tinha um histórico bem negativo na empresa. Eu era bom tecnicamente, mas eu não trabalhava em minhas soft skills, minhas habilidades comportamentais. Então, eu não tinha um bom relacionamento interpessoal com outras áreas, outros departamentos. Eu achava que só por eu ser bom tecnicamente, isso já seria suficiente para eu ser promovido. Então, só me balizava nisso, não trabalhava os outros aspectos. Então, quando eu tentei crescer lá dentro, algumas pessoas mais próximas de mim enxergavam potencial e tentaram me ajudar com isso. Só que com visão empresa, visão de um todo, eu não tinha uma visão tão positiva assim. Então, o caminho de sair da onde eu estava e crescer em outra empresa foi meio que compulsório. Era ou fazer isso ou fazer isso, entendeu? Ou continuar como técnico onde que eu estava. Então, assim, você que está no chão de fábrica hoje, quando você for tomar a decisão de qual caminho seguir, ou ir para fora da empresa, ou dentro da empresa que você está, naturalmente, salvo engano aí, você esteja uma pessoa extremamente infeliz onde você esteja hoje, mas naturalmente você vai tentar crescer onde você está. E vai parecer ser o caminho mais fácil. Mas na verdade não é. Depois eu vou explicar para vocês, crescer fora de onde você está é muito mais fácil. Mas naturalmente você tem que estar crescendo onde você está. Entenda e tente enxergar o seu entorno. Nós vamos dar dicas aqui agora do que o Museu Henrique fez para poder crescer onde que ele estava. Veja se o que o Museu Henrique vai falar aqui é possível acontecer onde que você esteja. Se for possível, você tenta crescer aí. Se não for possível, depois a gente vai falar um pouco de como sair desse caminho aí, né, Zé? Eu acho que surgiu uma coisa bem similar ao que você vai falar aí para frente, porque assim, realmente, se, por exemplo, se naquela época eu tivesse os mesmos gestores que me conheceu naquele momento de oficina, até o momento que eu virei líder, talvez eu não viraria líder. Perfeito. Porque eu acho que o que talvez abriu esse leque, essa oportunidade, é que lá tem uma rotatividade muito alta de gestores. Então, assim, quando entra um gestor diferente, ele não te conhece. Então, se ele pega você naquela fase que você está tentando realmente seguir aquele caminho de liderança, pode ficar um pouco mais ameno, né? A situação. Perfeito, perfeito. Entrando agora nesse assunto. Zé, como que você fez para você assumir o cargo de gestão? Aí só dando um resumo aqui que já falou e já falou algumas vezes nesse podcast aqui. Você chegou para o seu gestor naquele momento, alinhou expectativas com ele, se tinha alguma oportunidade de crescimento, se a empresa vinha em você algum tipo de potencial, o seu gestor te deu um feedback não tão positivo assim, mas te deu ali alguns caminhos que você precisava melhorar.
e você começou a trabalhar esses caminhos. Foi trabalhando, meses foram se passando, você foi mudando seu comportamento, até chegou numa oportunidade, uma reunião com o gerente geral lá, e onde que teve ali uma dinâmica onde você, com esse novo comportamento, foi observado por esse gerente geral, aonde que lá na frente ele que ajudou você a assumir esse Exato. cargo de gestão, né. Agora vamos entrar um pouco no detalhe nessa trajetória aqui. Me fala, você era um cara, que estava lá no chão de fábrica e queria virar um gestor, e você chegou lá para o seu superior imediato lá e teve uma conversa difícil com ele. Me fala um pouco de como foi. Primeiro essa conversa difícil, ela, como o próprio nome diz, né, ela é uma conversa bem difícil, porque eu não tinha esse momento de chamar ele para ter esse tipo de conversa a qualquer momento. Então eu fiquei alguns dias remoendo isso dentro de mim para ver se realmente fazia sentido ter essa conversa. E no meu pensamento eu ainda achei que a resposta seria melhor em cima do que eu queria ouvir. Mas eu fui lá e falei, não, ou eu tenho essa conversa, ou eu tomo os meus caminhos para tentar sair daqui. Eu vou continuar tentando sair daqui, mas eu não, é melhor ter essa conversa do que sair pensando, pô, será que poderia ter sido diferente? Perfeito. Mas eu chamei, conversei e fui bem direto. É papo reto mesmo. Falei, ó, quais são as chances de poder crescer aqui nessa empresa? E aí ele falou do ponto de vista dele, que era a visão dele no momento. Igual você falou, ele colocou que não tinha chance nenhuma de virar líder ali ou pegar cargo de gestão. Mas a sorte que ele mostrou os pontos que eu poderia fazer para conseguir virar líder. Eu acho que quando ele falou isso, ele não estava falando, por exemplo, não, vou dar os toques aqui para ele virar. Eu acho que no pensamento dele, ele deve ter pensado que eu não ia nem Se seguir, atinar para nem isso. se tentar e fazer o que ele estava colocando ali. Mas eu peguei isso como um desafio. Falei, por que não? Por que não provar para ele que eu sou capaz, sim? E me fala um pouco dessa oportunidade que você mudou esse comportamento, né? Aí você foi trabalhando nisso no dia a dia e depois teve essa reunião com o gerente geral. Isso, foi uma reação em cadeia, né? Eu fui trabalhando nesses pontos, tentando realmente enxergar no dia a dia coisas que eu não via naturalmente, que é pontos de oportunidade, gargalos no processo que poderiam melhorar, lacunas, janelas de tempo, por exemplo, finais de semana, por que a gente trabalha final de semana? Eu comecei a me fazer perguntas do ponto de vista de gestor, se aquilo ali fazia sentido mesmo ou não. E nessas perguntas eu comecei a identificar várias oportunidades. Só que eu tinha que criar uma forma de pegar essas oportunidades e mostrar em números. O que me veio na mente naquele momento foi gráficos. Então eu peguei alguns gráficos, mostrando alguns gargalos, alguns tempos que a gente estava meio que desperdiçando o processo, imprimi aquele gráfico, levei no bate-papo que eu tive com esse gestor, esse gerente aí. E era uma dinâmica que já fazia parte do dia a dia de vocês. Você estava lá há muitos anos na empresa, possivelmente já teve essa dinâmica outras vezes, mas, Exato. mas nunca foi aproveitada, né? Fala um É, pouco dessa dinâmica aí, o café com. a dinâmica, basicamente, ela tinha um nome, na época, de café com o gerente, bate-papo com o gerente. Qual que é a dinâmica disso? O gerente geralmente ele trazia pessoas de várias oficinas, de várias áreas da equipe dele, para julgar todos os problemas na mesa. Então, quais eram os problemas mais comuns que as pessoas levantavam? Ah, falta ferramenta. Era, falta isso, falta aquilo, a oficina está desorganizada, eu tenho um problema assim que não é resolvido. É mais escolher essas informações mesmo para tentar atuar. Era basicamente isso. Então, olha que legal aqui. Era o Com, momento de cer reclamar. com certeza você está ouvindo aqui a gente, já participou da dinâmica dessa no ambiente fabril, café com o gerente. Aí, como que geralmente as pessoas ali que estão no chão de fábrica querem? Cara, eu vou chegar lá, vou falar mal para todo mundo, vou dar a visão para ele, porque com certeza ele não está sabendo o que está acontecendo aqui na ponta. Vou falar mal de fulano, vou falar mal de ciclano, vou falar mal das condições que estão nos dando para trabalhar. Então, geralmente é isso, né? É É, isso. é um bate-papo de reclamação. E você já fez esse bate-papo antes e também reclamava no passado. Então, quando você mudou o comportamento, não, agora eu quero ser um gestor, você colheu as informações de melhoria de gargalo e e usou essa janela de tempo para poder apresentar. Fala um pouco mais sobre esse Exato. assunto. E aí coincidiu, fazendo um parênteses, na época eu comecei a ler um livro que chamava Boa Sorte. Eu nem era muito de ler livros. E esse livro, ele meio que instruía mais nesse sentido. Por exemplo, a sorte, por mais que o livro chame Boa Sorte, a sorte ela não vem para você. Você tem que criar oportunidades para que essa sorte venha. E no momento que você está criando oportunidades, acaba acontecendo algo. Então eu estava muito nessa mentalidade, de poder criar oportunidades. Então eu vi nesse bate-papo uma oportunidade. A oportunidade de poder mostrar para ele que estava lá no topo da cadeia que existiam oportunidades na empresa que poderiam ser resolvidas, poderiam ser solucionadas e que eu estava observando essas oportunidades.
Então, quando surgiu esses momentos de perguntas, que todo mundo foi falando, reclamando, e eu levei essa folha, esse gráfico que eu fiz, que tinha todos os números de oportunidades que a gente poderia melhorar, e num breve momento, quando surgiu a minha oportunidade de falar, ao invés de reclamar, eu mostrei os números, de forma bem sábia também, né? Eu peguei e falei, não, mas Estratégica, né? estratégica, vamos dizer assim. Pô, eu sei que eu peguei e coloquei na mesa, cara, existem sim vários problemas lá na oficina, mas problemas simples de resolver. Olha só para você ver, eu fiz um gráfico aqui mostrando de forma bem clara isso. Se a gente atuar fazendo isso, 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 a gente consegue solucionar alguns problemas. Então eu coloquei soluções, não soluções mirabolantes, mas soluções simples, com o meu conhecimento que a gente poderia resolver. Ótimo, olha você ver, você, diferentemente dos seus colegas que trouxeram problemas, né? Tá faltando ferramenta, tá faltando isso, fulano de tal exige mais da gente. Você levou soluções. Olha, existe Exato. esse gargalo e a solução é essa daqui. Se a gente implementar, vai ter esse resultado aqui final. Ou seja, você na base, como um técnico, como um chão de fábrica, você agiu como um gestor naquele momento, né? E isso foi observado pelo gerente. Exato. E eu nem tinha essa noção nesse nível. Eu queria de alguma forma, mostrar que, pô, cara, eu tenho essa visão também de liderança. Uhum. Baseado no feedback negativo que eu tive, em que o gestor disse que eu não teria capacidade de virar um líder, e eu acho que dentro de mim eu encarei isso como um desafio, falei, não, cara, eu vou mostrar que eu tenho sim esse potencial de me tornar um líder. Então, com o pensamento de líder, eu fui ali para mostrar esses resultados, e soa muito bem. E após o café ali, vamos dizer assim, esse gerente me deu um feedback bem positivo. E aí onde ele comentou, falou, cara, eu gostei muito da sua participação, da sua atuação aqui, as suas ideias são bem pertinentes. Então, se eu saí dali mesmo com uma sensação, pô, cara, o que eu fui plantar ali, a semente, eu acho que fez sentido. E como que isso se floresceu ao longo da semana, dos meses, dos anos aí? Coincidentemente, ao longo dos meses ali que após esse bate-papo, coincidiu de uma empresa no mesmo ramo, né, de ferrovia, começar a abrir as portas para seguir nesse caminho de manutenção ferroviária. E ela precisava muito de pessoas que tinham bastante conhecimento de ferrovia. Então ela começou a levar pessoas da área para trabalhar com ela. E nesse levar pessoas, ela levou pessoas de cargos de liderança, especialistas, engenharia. Então, assim, as oportunidades começaram a surgir, porque líderes que estavam lá há anos, e que basicamente todo mundo olhava e falava, pô, velho, não vai surgir essa vaga de liderança tão fácil. Esse cara não vai sair da cadeira onde ele está. Perfeito. Começaram a surgir. Essas pessoas começaram a ir para essas vagas. E, consequentemente, começou a surgir cargos de liderança. Quando surgiu os cargos de liderança, quem estava acima começou a ver, pô, quem são as pessoas que podem assumir esse papel? E aí meu nome foi destacado, justamente por eu estar nesse momento de estar buscando oportunidade, de querer crescer, de querer mostrar que, pô, eu posso assumir cargos de liderança. Perfeito. Então, para você hoje que quer sair do chão de fábrica e a crescer na carreira, e você quer permanecer na empresa onde que você está, olha o conjunto de fatores que precisa fazer parte dessa receita de bolo para você sair do outro lado. Primeira coisa, você precisa alinhar a expectativa com seus gestores. Ponto. Entender o cenário como você está sendo enxergado naquele momento. E o segundo ponto, entender o que você precisa melhorar caso você não esteja sendo enxergado de maneira positiva, como o Zé naquele momento, como que você mudaria isso? Através da visão de lógica do seu gestor. Então, a partir desse momento, você começa a agir de forma repentina, de forma consistente, essa mudança de comportamento do jeitinho que esse gestor te orientou. E isso vai ser visto de forma diferente ali por ele e por outras pessoas. O terceiro ponto é oportunidade. Talvez você esteja numa empresa tão tradicional que as oportunidades sejam mais escassas. O Zé trabalha numa empresa tradicional, só que por conta de fatores do mercado, surgiram muitas oportunidades naquele setor dele ali. Então isso pode acontecer, mas não é a regra, né? É exceção. Então veja onde a empresa que você está inserida, você tem gente ali há muito tempo, 20, 30 anos sendo a mesma função, porque se for, dificilmente, mesmo tendo comportamento, outras oportunidades vão surgir ali para você. Então a sua probabilidade vai só diminuindo. Mas se é uma empresa ali que tem um certo número de cadeiras sendo surgido, um certo número de rotatividade de pessoas, pessoas sendo promovidas e outras cadeiras ficando vaga, áreas sendo criadas e departamentos sendo desenvolvidos. Se é uma empresa que está em amplo crescimento,
você consegue ali assumir cargos ali dentro. Então, é uma empresa propícia a você. Você conversou com o seu gestor, pegou o feedback dele, começou a agir conforme o feedback que ele passou para você e a sua empresa, ela cria esse tipo de oportunidade. E quando você tiver toda essa receita de bolo, é questão de tempo. É questão de tempo. Você é um cara que já está apto a assumir o cargo de gestão, sei lá, sua empresa precisa de um cara que tenha faculdade, alguma coisa, você já é formado, tudo e tal. Você está apto. Você já está se comportando como os gestores daquele setor ali gostariam que você se comportasse. Você está entregando resultado, tendo esse tipo de atitude, etc, etc, de acordo com o que ele orientou para você. E a sua empresa é uma empresa que tem uma alta gama ali de oportunidades aparecendo, porque ela está em pleno crescimento, uma hora ou outra você vai ser notado. Você vai ser notado, você vai ser visto, e a oportunidade vai chegar para você, você vai crescer ali dentro. Lembrando que tem esses fatores primordiais aí para acontecer. Qualquer um deles é uma receita de bolo. Qualquer um deles, seu bolo não vai sair do outro lado. Se você não alinhar o jogo com o seu gestor, não vai sair do outro lado. Se ele te der um feedback, um direcionamento, você agir de forma diferente, você não vai sair do outro lado. E se a sua empresa é uma empresa estagnada, não há oportunidades, não cresce, não tem mecanismo ali que ajudam com que você cresça, dificilmente também você vai sair do outro lado. Lembrando que a vida ela é um jogo de probabilidade. Fazendo tudo isso daqui, você aumenta drasticamente a probabilidade de você crescer lá dentro. Pode ser que aconteça com uma semana, com um mês, com um ano, você aumenta drasticamente a probabilidade daquilo acontecer e você se expondo cada vez mais àquela probabilidade, uma hora ou outra ela vai ocorrer ali. E se você não fizer nada disso, a probabilidade disso acontecer reduz drasticamente aí, fica muito mais difícil para você. Olhando com essa perspectiva, Zé, e da minha trajetória, claro, né? Eu não tinha esse direcionamento, que nem você também não teve, né? As coisas foram acontecendo ali, foram meio que tudo se encaixando. E eu também foi assim, eu tentei crescer na empresa onde eu estou. Então, eu não conversei com o meu gestor. O que eu precisava de mudar, nem nada. Eu só pedi ele uma ajuda, né? Falei que agora eu queria assumir um cargo de gestão, se ele conseguisse me ajudar. O meu gestor naquele momento era ótima pessoa, assim, cara, era uma pessoa que nós gostávamos de ser amigo dele naquele momento. Só que ele tinha alguns gaps de gestão significativamente importantes. E ele também não teve esse drive de me direcionar, o Edson, muda isso, muda aquilo. Não, simplesmente ele falou, beleza, vou te ajudar, mas não me deu um feedback tão positivo. Talvez os seus gestores que você conversou eram pessoas mais maduras do que o gestor que eu tinha naquele momento. Uma ótima pessoa, estou falando mal dele, foi a verdade, é o que aconteceu ali de fato. Então, o primeiro drive eu não consegui executar. Segundo ponto, que é a questão de eu mudar o comportamento. Eu mudei o comportamento, mas eu mudei o comportamento da forma que eu achava que deveria ser, não do que a forma que as pessoas me trouxeram como deveria, as pessoas que já estavam lá. Então, assim, eu mudei de uma forma positiva em alguns aspectos, outros vícios ainda eu permaneci com eles, então nem tudo foi 100% eficaz. Então, a segunda perna da cadeira aí, eu não consegui, também estava quebrada, estava manca. Então, a cadeira não estava tão firme assim. E, por fim, a empresa que eu estava inserida naquele momento é uma empresa tradicional. Então, assim, os mesmos gestores que estavam lá na minha época, eu estou falando isso há 10 anos atrás, se você for lá hoje, tem lá 80% deles estão lá ainda. É empresa tradicional, os caras ficam lá 15, 20, 25 anos dentro da empresa. Faz parte da rotina. Então, as oportunidades lá existiam, mas eram muito menores. Então, eu tinha ali um aglomerado do fracasso para poder crescer na empresa aonde que eu estava. Então, assim, eu naturalmente tive que buscar essas oportunidades fora da onde que eu estava inserido. Eu tive que buscar oportunidade fora da empresa aonde que eu estava localizado ali. Zé, quando a gente fala de buscar oportunidade fora da empresa onde que você está, é bem complexo, né? Você ir para o mercado, você estava quase 6 anos lá naquele local ali, então já estava habituado com aquela rotina. Você ir para um lugar novo, dá aquele frio na barriga, né? Me fala um Exato. pouco, você tem muito tempo na empresa que você está hoje, né? Esse frio na barriga, ele faz parte do jogo, né? Ele acaba que você está num ambiente há muito tempo, você tem mais segurança, tem mais domínio do que você está fazendo ali, então isso pode ser fatores que vai te causar insegurança para ir para o mercado novo. E é o que acontece, eu acho que com a maioria.
Pô, será que eu vou desempenhar um bom papel igual eu estou desempenhando aqui? Será que lá eu vou dominar? Será que as pessoas vão me aceitar bem? Aí vem um monte de perguntas que vem na mente. Hoje eu confesso assim, daria esse frio de barriga, se fosse para uma outra empresa, daria, mas eu acho que não está tanto assim, igual era há um tempo atrás, se você me fizesse essa pergunta. Porque eu entendi que a manutenção, a gestão, ela não está ligada ao setor, ao ramo da empresa. Pode ser ferrovia, pode ser varejo, pode ser o que for. Igual a gente já teve convidados aqui que falavam muito da área hospitalar, Hospitalar. a receita de manutenção ela é a mesma, a receita de gestão também ela é a mesma. Então, o que vai mudar são as pessoas, os processos e tudo, mas a forma de atuar, se a pessoa entender que a forma de atuar ela ter uma receita, ela é a mesma, o que a gente fala aqui, tende a dar certo. Perfeito, perfeito. Bom, você crescer na empresa onde você está hoje, é isso que a gente falou até agora. Colocando aqui um ponto final nesse assunto, é seguir esse caminho que o Zé falou, trilhou, e de maneira um pouco mais concisa, um pouco mais direta. Mas, diferentemente que as pessoas imaginam, né, acham que crescer na empresa que você está hoje é mais simples do que ir para o mercado, isso é um dogma. Você crescer numa empresa diferente do que você está hoje é muito mais fácil. Isso que o Zé está falando aqui, desse processo, tudo e tal, que nem eu disse, pode acontecer com uma semana, pode acontecer com um mês, pode acontecer com um ano, ou sabe-se lá Deus quando acontecer. Tudo tem que acontecer, tudo tem que se acasalar. É uma engrenagem que tudo tem que acontecer. As oportunidades têm que vir, as pessoas têm que acreditar em você, o seu comportamento que você mudou tem que ser suficientemente bom, já desenvolvido para você ser visto como uma pessoa que possa assumir uma liderança ali. Então é complexo, é demorado. Mas para você crescer na empresa diferente do que você está hoje, é rápido. É rápido. É oportunidade. É uma pessoa querendo contratar alguém, você está preparado para aquele cargo, bum, net. É rápido. É de uma semana para outra, processo de entrevista. Então você crescer na empresa diferente do que você está hoje, é muito mais rápido que você crescer onde você está hoje. Vai ser mais difícil, dor de barriga, esse medo, esse frio na barriga, mas faz parte do processo. Então, foi o caminho que eu segui. Aí, falando agora um pouco da minha história. A partir do momento que eu entendi que eu não conseguia crescer na empresa onde eu estou, eu comecei a ir para o mercado, mas batendo cabeça, Zé, fazendo aquilo que é o tradicional aí do dia a dia, buscando emprego em sites de currículo, né, Cato, Vagas.com. Indeed, vagas.com, e, cara, eu passava madrugadas e madrugadas navegando desses sites. Por que madrugadas? Naquela época eu era um técnico que trabalhava de noite. Então eu passava madrugadas e madrugadas, durante meus horários de janta, etc., de descanso, navegando nesses sites aí. E, cara, assim, a porcentagem de conversão era muito baixa. Sei lá, eu tinha esse número anotado, eram mais de 1.000 vagas que eu tinha me cadastrado. Eu tinha feito 2 entrevistas. Uma era para gestor e outra, não sei por que me chamaram, era para um corretor de imóveis. Até algum momento eu posso contar essa história que eu fui lá fazer entrevista de corretor de imóveis. O cara achou meu currículo lá no vagas.com, não sei por que me chamou. Eu fui lá fazer entrevista, eu queria tanto sair daquele lugar ali e acabou que não passei, né? Não fazia nem parte do meu core ali. Mas a probabilidade de conversão era muito baixa. Você vê, mais de 1.000 vagas, eu fiz 2 entrevistas e ainda não fui contratado em zero. Depois que eu entendi um pouco mais do mecanismo, que eu ensino hoje para vocês aqui, dentro do conteúdo mais próximo de mim, é exatamente usar as ferramentas disponíveis hoje. Você ser a pessoa certa para uma vaga certa no momento certo. Aquele match. Eu até conto a história de uma analogia que é o seguinte: imagina você estar num domingo à noite na sua casa e por algum motivo a sua esposa ou o seu marido pede para você fazer um serviço simples, colocar o quadro dos seus cílios na parede. Vai pegar ali um preguinho e fincar ele na parede ali com um martelo. E você vai fazer isso, é rápido, vai dar 3 batidas do martelo, vai fixar lá e vai pendurar o quadro. Só que por azar seu, você acerta um cano d'água na parede. No domingo à noite, você acerta um cano d'água, aquela água começa a jorrar ali na sua casa, você entra em desespero, não sabe o que fazer. Agora imagina que nesse exato momento que isso aconteceu, bate lá na sua porta a campainha. Blim, blom. É um bombeiro hidráulico que a especialidade dele é consertar vazamentos dentro de parede. Mas se isso acontecesse? É exatamente isso que nós
oferecemos, né, ensinamos hoje dentro do nosso conteúdo lá mais próximo de mim que eu estou dando aqui para vocês hoje de maneira objetiva e direta. Seja o bombeiro hidráulico para essas pessoas que furam a parede no domingo à noite. Pô, Edson, como assim? As empresas estão contratando a rodo. Todas as empresas que você conhece, todas, 100%, estão sempre com vagas de gestão em aberto. Mas nem sempre essas vagas são divulgadas. Cara, é uma dor de cabeça. Eu sou gestor, José é gestor, é uma dor de cabeça contratar pessoas. Você tem que parar a sua rotina, fazer todo o processo de entrevista e descrever cargos e descrições ali para o RH, para ir buscar a gente no mercado. Cara, é um processo que toma muito tempo nosso, não é um processo legal de se fazer. Então, para um gestor, o que seria mais fácil para ele contratar cargos estratégicos? Ele usa o seu network. Ou ele tem uma bagagem muito boa de pessoas que ele já conhece e confia, e ele liga para essas pessoas, cara, eu tô com a vaga tal aqui, você se interessa por ela? Eu consigo te pagar até X mil, ou você negocia o valor ali com ele vai lá e te coloca naquela vaga ali. Essas vagas boas, muitas das vezes, elas nem vão para o mercado, você nem fica sabendo que ela existe. Ou, muitas das vezes, pode até acontecer, que já aconteceu 2 vezes comigo, eu tinha assumido um cargo dentro de uma empresa e depois de eu ter já trabalhando lá dentro, essa vaga foi para o mercado só para cumprir tabela e depois ela fechou. Ou seja, essa vaga nunca esteve disponível. Ela só estava fazendo um processo interno da empresa que eu já estava lá dentro. Sendo que eu fui contratado também do meu network. As pessoas ligaram para mim para eu poder assumir aquele cargo. Isso acontece bastante. Então, eu que estava lá de madrugada me cadastrando em vaga, talvez que as vagas nem existiam, na verdade. Ou eu que estava cadastrando em vaga, tinha oportunidades muito melhores que eu não estava nem sabendo que existia por causa dessa questão de nem ir para o mercado algumas vagas. Então, assim, seja o bombeiro hidráulico para a pessoa que furou a parede no domingo à noite. Como que você faz isso? Primeiro, basicamente, trabalhando muito fortemente seu network. As pessoas que estão com você aqui hoje vão assumir cargos de gestão em outras empresas, então trabalhe muito bem seu relacionamento interpessoal, para quando elas forem em outros locais, eles lembrarem de você e você ser essa pessoa para quem eles ligam. Mas hoje que você está no chão de fábrica, você talvez não vai ter essa bagagem tão forte assim. Então você vai ter que criar esse falso network de maneira intencional, através das redes sociais do LinkedIn. Todos os gestores, 100% que trabalham de empresa hoje, têm um perfil lá no LinkedIn. Agora imagina, esse gestor acabou de demitir um funcionário hoje, ou demitiu um funcionário ontem por algum problema e ele precisa compor aquela vaga. Eu acabei de falar com vocês que esse processo junto com o RH é extremamente demorado, toma tempo, etc, etc, etc. E esse gestor, por algum motivo, ele não tem um network tão bom nessa vaga específica que ele está precisando. Aí do nada aparece uma pessoa, pessoal, vi que você é gestor dessa área tal, 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 eu tenho essa habilidade X, Y, Z, caso você precise de algo similar a isso, está aqui o meu currículo, etc, etc. E a pessoa, poxa, eu estou precisando de uma pessoa assim, e chega exatamente uma pessoa assim para mim, cara, é match. Já vai fazer entrevista, aí você tem que ser bom na entrevista, faz parte do jogo, também a gente direciona isso dentro da mentoria, e dando tudo certo, você assume aquele cargo ali. Então, basicamente você está disponível, é a pessoa certa, para a vaga certa, no momento certo. Então, você está sempre ali trabalhando essa particularidade sua, sabendo onde que você quer chegar, identificando quais são os gestores das empresas, onde que você quer trabalhar, sabendo abordar eles de uma maneira inteligente, diretiva e se apresentando de uma maneira na qual eles vão enxergar em você ali um possível futuro candidato para assumir aquela vaga. Então é assim, pessoal, que você consegue assumir cargos de gestões em outras empresas. Aquela pessoa não te conhece, ela não sabe sua história, se dormia em papelão, se não dormia. Ela está vendo você de hoje. Um comportamento de eu quero ser gestor. O cara que quer ser gestor, ele automaticamente já tem um comportamento diferente dos outros. E automaticamente, com essa abordagem, com o currículo dele, na parte de entrevista, ele se portando bem, ele já consegue assumir aquele cargo de gestão ali, mesmo ele ainda não sendo gestor na outra empresa, tá? Aí você vai ter que saber algumas técnicas de como extrair hoje da sua rotina operacional essas habilidades de gestão, tanto para você colocar no seu currículo, como também para você explicar um pouco ali nas suas entrevistas. Zé, isso que eu falei com você aqui agora é um pouco mais técnico, né? Mas você já viu isso na prática, eu já te mostrei, a gente fala isso bastante aqui para a turma. Você acha que faz sentido isso? Você acha que isso funciona? Cara, faz sentido sim, porque a questão do Vagas.com
Você não colocou aí, mas tem todo o algoritmo também Perfeito. que existe lá para pegar as palavras-chave que você está colocando no seu cadastro ali para te sortear. Então, realmente, você tem um network, você tem um contato de alguém que precisa daquela vaga, você pula várias etapas até chegar ali. Perfeito. Então, Isso que você trouxe aqui é legal. Vamos dar um exemplo do vagas.com, por exemplo, que funciona para todas as outras plataformas aí. Vamos lá, eu sou um gestor, eu quero contratar alguém. Não usei meu network, não tem network, ninguém chegou até mim, não conheço ninguém, tem que acionar o RH mesmo para poder fazer o processo. Faço lá o job description para ele procurar os candidatos, ele abre essas vagas desses sites. Então, 1.000 pessoas candidatam. O algoritmo do próprio site elimina uma galera de pessoas ali, porque eu coloquei ali dentro do meu job description algumas características importantes. E se o algoritmo não identificar essas características no currículo da pessoa, nem ele vem. já descarta ela. Então, dessas 1.000 pessoas, 100 chegam lá para o RH. O RH automaticamente já faz um filtro ali também, baseado na distância que a pessoa mora, na habilidades que ela já exerceu, se tem match ou se não tem. Então, o RH leva outras pessoas para poder fazer entrevista. No próprio entrevista do RH, ela já elimina outras pessoas. Você automaticamente vai estar dentro daquele bolo ali. Vai chegar para o gestor, ou seja, para o cara realmente que toma a decisão ali, 5, 6, 7 currículos de 1.000 que chegaram inicialmente. Então, assim, é uma porcentagem muito baixa. Com essa habilidade que eu acabei de falar com você aqui, você direto lá na fonte, cara, automaticamente o seu currículo vai ser visto por aquele gestor. Pode ser que ele não te responda hoje, pode ser que ele guarde seu currículo e lembre de você daqui alguns meses, daqui algum tempo, mas você chegou para aquele cara. Você não é, ele sabe que você existe. Não é igual esses sites do Vagas aí que só chega uma porcentagem muito pequena para aquelas pessoas ali. E como a vida é um jogo de probabilidade, você acaba ficando nesse meio do caminho ali. E Muito bem colocado, Zé. essa atitude também mostra um pouco de diferencial também, né? Total. O cara teve a decisão de chegar no gestor, no gerente, seja quem for, para se mostrar, é um diferencial também. Não, perfeito. E claro, né, existem detalhes e detalhes. Pô, beleza, eu sou bombeiro hidráulico, o cara acabou de furar a parede. Eu estou apresentando para um gestor que está querendo uma vaga. Tá, mas como que eu abordo esse gestor no LinkedIn? Como que eu faço a descrição ali do meu currículo para eu ser observado? Como que depois que eu for chamado para entrevista, como que eu me comporto na entrevista? É claro que detalhes e detalhes precisam ser mencionados. Aqui a gente fala isso um pouco mais no acompanhamento mais próximo que nós temos, né, que é um pouco da mentoria que nós temos aqui do Chão à Gestão, mas acho que deu para você entender um pouco dos dois caminhos que tem. Não tem os dois caminhos, cara. Você quer ser gestor de fábrica e crescer na carreira, os dois caminhos são esses. Ou você cresce dentro da empresa que você está hoje, seguindo o passo a passo que o Zé seguiu ali, que a gente falou que ao longo desse podcast, ou você começa uma história em branco, uma folha em branco, uma nova empresa, seguindo o passo a passo que eu citei aqui, falando os itens que você tem que fazer e também tem que evitar e como que isso vai te ajudar lá do outro lado, viu? Se vocês quiserem saber mais sobre esses assuntos, etc, etc, acompanhe aqui nosso conteúdo. Nós temos um grupo lá do WhatsApp também que a gente fica dando dica para vocês lá. A gente vai abrir uma mentoria em breve sobre esses assuntos, onde a gente vai acompanhar ombro a ombro com vocês, até vocês conseguirem sair do outro lado da empresa de vocês, né, do chão de fábrica, que realmente ele assumiu um cargo de gestão. Eu gostaria muito de fazer parte desse crescimento da sua vida, né, Zé? Zé, gostou do assunto? Quer deixar um recado final para a turma aí? Cara, interessantíssimo o assunto. Pra vocês verem que é um papo bem direto, bem da linguagem mesmo que vocês estão habituados a ouvir no dia a dia. Então, assim, mais uma vez, siga o nosso canal, acompanhe nossos conteúdos. Eu tenho certeza que você quer virar gestor, você vai ser um diferencial seu amanhã. E com certeza vai encurtar muito os seus caminhos. Perfeito. Eu, particularmente, e o Zé também, ele compactua com essa ideia, gostaríamos muito de ter esse tipo de conteúdo quando a gente estava lá na base, no chão de fábrica, Bom, né? tá. Então, por isso que a gente traz esse conteúdo hoje para vocês aí, para ajudarem vocês a sair do outro lado mais rápido do que nós fizemos, né, Zé? Eu particularmente, eu fiquei quase um ano aí, quase 2 anos, na verdade, depois formado na faculdade, ainda trabalhando no chão de fábrica. O Zé também ficou um tempão aí. Então, a gente conseguiu sair do outro lado, não foi fácil, e a gente hoje ensina para vocês aí uma maneira de encurtar esse caminho aí. Na mentoria, por exemplo, a gente fala 3 meses, né? A gente são 90 dias ali até conseguir sair do outro lado. É o que a gente trabalha aí com vocês, viu? Espero que esse conteúdo faça sentido para você, tenha agregado de alguma forma e acompanhe a gente aqui nas redes sociais também, e no vídeo no YouTube, viu? Fique com Deus, até a próxima e abraço!